Estamos diante do capítulo 13 do livro do Apocalipse, e é importante notar que sua ligação com o capítulo 12 é mais profunda do que pode parecer à primeira vista. A conjunção "e", no início de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, mostra essa continuidade, e de fato, algumas versões, como a Almeida Revista e Atualizada, posicionam essa frase como a conclusão do capítulo 12, versículo 18. Esse elo entre os dois capítulos é fundamental para entender o cenário profético em desenvolvimento. Existe uma discussão textual relevante sobre o verbo grego que aparece aqui. Deveria ser traduzido como "pus-me em pé", indicando o apóstolo João, ou "ele se pôs em pé", referindo-se ao dragão. A maioria dos manuscritos favorece a segunda opção, indicando que é o dragão quem se posiciona junto ao mar, preparando a vinda de seus agentes. A primeira besta que surge do mar e a segunda que emerge da terra. Essas duas figuras, descritas em Apocalipse capítulo 13, são instrumentos diretos do dragão, usados em sua guerra final contra o povo de Deus, representado pela mulher de Apocalipse capítulo 12. João, como testemunha ocular, declara: "Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças." Apocalipse capítulo 13, versículo 1. O mar, provavelmente o Mediterrâneo, simboliza as nações, especialmente do Ocidente. Já a terra de onde surge a segunda besta, versículo 11, parece apontar para Israel. Assim, muitos intérpretes concluem que a primeira besta é gentílica, enquanto a segunda é judaica. No entanto, essa dedução deve ser confirmada pelo contexto bíblico. A descrição da besta, com corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão, remete diretamente à visão do profeta Daniel no capítulo 7, versículos de 1 a 8. Daniel viu uma sequência de 4 animais que representam impérios mundiais: o leão, o urso, o leopardo e, por fim, um monstro com 10 chifres. A conexão entre essa besta e o quarto animal de Daniel é evidente, especialmente por causa da referência a uma boca que fala com arrogância, presente tanto em Daniel capítulo 7, versículo 8, quanto em Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Esses animais representam reinos que dominaram o mundo antes da chegada do reino do Filho do Homem, como descrito em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. O quarto reino é o último antes da vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino. A besta do Apocalipse, portanto, representa esse último império mundial, que será destruído na volta gloriosa de Cristo. Essa besta, embora represente um império, é também personificada por um homem. Isso se vê no versículo 3, quando uma das cabeças é ferida de morte, mas sua ferida é curada, levando toda a terra a se maravilhar e seguir a besta. Essa cabeça ferida aponta para a besta, agora com letra maiúscula, pois descreve um indivíduo que será o centro do poder político mundial. É semelhante ao que se vê em Daniel capítulo 2, versículo 38, onde o rei Nabucodonosor é identificado como a cabeça de ouro do Império Babilônico. A besta com 7 cabeças e 10 chifres aparece também em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, e em Apocalipse capítulo 17, versículo 3. As 7 cabeças são interpretadas como 7 reinos históricos que perseguiram o povo de Deus: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e um 7º que ainda virá. Apocalipse capítulo 17, versículo 10. João, escrevendo nos dias do Império Romano, vivia sob o 6º Império. O 7º ainda é futuro e manifestará o ódio satânico de maneira ainda mais intensa. Os 10 chifres, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 12, representam 10 reis que ainda não receberam reinos, mas que por um breve período reinarão juntamente com a besta. Isso mostra que esses reis são contemporâneos e não sucessivos como os impérios. A posição dos diademas, que nos versículos do capítulo 12 estão sobre as cabeças,
e no capítulo 13 estão sobre os chifres, indica que os impérios são históricos, mas os 10 reis são proféticos, ainda por surgir. A ascensão dessa besta ao poder será um acontecimento notável. Embora esse homem já tenha nascido e subido na política de seu país, ele chegará rapidamente ao topo, sendo visto como um líder global. Sua ascensão será consolidada por um tratado com Israel, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse evento é simbolizado pela besta que sobe do mar, sendo reconhecido mundialmente como o principal governante da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, afirma que o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Isso mostra que por trás desse governo humano está a operação direta de Satanás. O poder, dinamis, se refere ao poderio militar e repressivo. O trono aponta para a legitimidade do governo e a grande autoridade abrange sua capacidade política incontestável. A ambiguidade do texto, se fala do império ou do imperador, parece ser intencional. O Espírito Santo une ambas as realidades de forma inseparável, pois a história do império é a história do seu líder. No versículo 3, uma das cabeças da besta é golpeada de morte, mas a sua ferida é curada. Essa linguagem é semelhante à usada para descrever o cordeiro em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, indicando uma imitação da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A terra inteira se maravilha, descrita com o verbo grego taumazó, que expressa espanto diante do inexplicável. A imitação da ressurreição será tão convincente que os homens adorarão a besta e ao dragão que lhe deu autoridade. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Trata-se de uma pseudo-ressurreição, não uma verdadeira. Satanás manipulará os acontecimentos para criar essa ilusão diante do mundo. A partir desse momento, a besta que sobe do abismo, Apocalipse capítulo 11, versículo 7, será possuída diretamente por Satanás, perdendo sua autonomia e se tornando uma ferramenta direta do inimigo. É então que a 7ª cabeça torna-se a 8ª, Apocalipse capítulo 17, versículo 11, buscando imitar a ressurreição e a glória do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos estudiosos, como William Scott, interpretam essa ferida de morte como a queda e a restauração do Império Romano, essa visão enfrenta dificuldades. A queda do Império foi um processo gradual, sem um evento dramático específico, e sua restauração, como sugerida por tratados modernos como o de Roma, 1948, não causou impacto ou adoração global. A descrição em Apocalipse exige um acontecimento com implicações sobrenaturais e resposta de adoração universal, o que é mais plausivelmente cumprido na figura de um homem, não de um sistema político. Essa falsa ressurreição será televisionada, acompanhada de sinais que ultrapassam a compreensão humana. Um homem, promovido pelo poder do dragão, será visto como o ressurrecto e será adorado. Em contraste, a verdadeira ressurreição de Jesus Cristo, testificada por centenas de testemunhas e registrada em toda a Escritura, é frequentemente negada. No entanto, o mundo inteiro crerá nessa falsificação promovida por Satanás. Assim, Apocalipse capítulo 13 descreve não apenas o surgimento de um império final, mas também a ascensão do seu líder, a besta, um homem que se tornará o ápice da rebelião humana contra Deus e que será derrotado na manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estou comentando Apocalipse capítulo 13, versículos 3 e 4. Diante do evento sobrenatural que é a aparente ressurreição da besta, todo o mundo reage com espanto. A expressão usada é: toda a terra se maravilhou após a besta. Esse maravilhar-se está intimamente ligado à adoração que se segue. E adoraram o dragão. Os dois verbos no tempo auristo, em grego, mostram que essas ações ocorreram simultaneamente, ou seja,
Ao se maravilharem com a besta, os homens adoraram o dragão. Neste momento, o que antes era mantido em segredo, escondido nos sistemas ocultistas como astrologia e feitiçaria, se torna público. A ligação direta entre esses poderes e Satanás é reconhecida abertamente. A humanidade, sem qualquer vergonha, presta culto a Satanás. O disfarce é abandonado. A oposição entre o poder satânico e o poder do Cristo ressurreto se revela sem qualquer disfarce. Na adoração pública à besta está incluída a adoração ao dragão, que é Satanás. O texto bíblico, conforme a versão Almeida Revista e Atualizada, introduz a frase seguinte com a palavra por quê, o que indica que a adoração ao dragão acontece porque ele é reconhecido como a fonte da autoridade da besta. Embora ao longo da história a blasfêmia estivesse relacionada com os reinos representados pelas cabeças da besta, versículo 1, agora temos a apostasia final, a adoração direta a Satanás. Passo agora a comentar os versículos 4 a 7. A besta é apresentada como representante visível de Satanás. Os desafios que seus adoradores lançam ao mundo apontam para dois aspectos: a sua pessoa e o seu poder. Quando dizem, quem é semelhante à besta, ecoam o cântico de Moisés, após a travessia do Mar Vermelho. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Êxodo capítulo 15, versículo 11. Este clamor, agora voltado à besta, mostra como ela é vista como insuperável. A segunda pergunta é, quem poderá batalhar contra ela? Isso indica o momento em que ela atinge o auge do seu poder, provavelmente após a sua ressurreição, mencionada no versículo 5. Aos olhos do mundo, nenhum poder, seja militar, político ou religioso, é capaz de resistir ao seu domínio. Ainda que a cronologia exata dos eventos não seja claramente estabelecida nas Escrituras, parece que esta consolidação de poder ocorre como consequência do atentado contra a besta. No capítulo 11, versículos 3 a 13, a besta demonstra seu poder ao matar as duas testemunhas, algo que ninguém mais conseguiu fazer. Ela também destrói a meretriz identificada como mistério, a Grande Babilônia, capítulo 17, eliminando até mesmo qualquer manifestação religiosa nominal. O judaísmo é desarticulado com a instalação da abominação da desolação no Templo de Jerusalém, versículo 15, levando os judeus fiéis a fugirem, capítulo 12, versículo 14. A invasão do norte, conforme Ezequiel, capítulos 38 e 39, já aconteceu, e os exércitos inimigos foram destruídos. A besta domina militarmente o mundo. O dragão, Satanás, está pessoalmente na terra, capítulo 12, versículos 7 a 9, e a besta reina com autoridade aparentemente incontestável. Apenas nas fronteiras do seu império surgem pequenos focos de resistência, capítulo 9, versículos 13 a 21. Nesse contexto, a besta comete o auge da sua rebelião, sentando-se no templo de Deus em Jerusalém, como se fosse o próprio Deus. Isso cumpre a profecia de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Comentando os versículos 5 a 7, vemos que 4 coisas são dadas à besta. O verbo dar, no grego, está no passivo teológico, indicando que a ação é permitida por Deus, mesmo que o agente direto seja Satanás. Em primeiro lugar, foi-lhe dada uma boca. Isso remete à ponta pequena de Daniel, capítulo 7, versículo 8, que falava com arrogância. Suas palavras são mais do que retórica, são blasfêmias, pois ele reivindica ser Deus. Segundo, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Este é o período da grande tribulação, também chamado em Daniel, capítulo 7, versículo 25, de um tempo e tempos e metade de um tempo. A besta age como se estivesse no controle,
mas Deus limitou seu tempo de atuação. Terceiro, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A linguagem grega sugere uma guerra total. A besta é o instrumento da fúria de Satanás contra os crentes, como já indicado no capítulo 12, versículo 17. A palavra vencê-los implica em matar os santos. Deus, em silêncio, permite esse sofrimento, provando a fé dos fiéis. Quarto, foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Embora não se diga que a besta governa literalmente todos os países, sua influência é global. Ele recebe um poder que ao longo da história muitos desejaram, mas só ele obteve, ainda que por tempo limitado. Trata-se de uma contrafação do reino de Deus criada por Satanás. No versículo 6, entre os dois blocos de concessões à besta, é destacado o caráter blasfemo de sua atuação. Ele abre a boca em ocasiões formais para blasfemar contra, primeiro, o nome de Deus, o que representa sua revelação em Cristo, João capítulo 17, versículo 6. Segundo, o seu tabernáculo, o conceito de Deus habitando entre os homens, João capítulo 1, versículo 14, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Terceiro, os que habitam no céu, os santos redimidos. A besta zomba da ideia de um céu literal, afirmando que o único céu possível é a terra sob seu domínio. Chegando ao versículo 8, vemos que a besta recebe a adoração de todos os que habitam sobre a terra, uma expressão que aparece 12 vezes no livro. Refere-se àqueles que estão em harmonia com o sistema do mundo, os descrentes. Mas há uma distinção clara. Os que adoram a besta são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Este livro é mencionado 7 vezes no Apocalipse e também em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, e em Lucas, capítulo 10, versículo 20. A interpretação mais coerente é que este livro contém os nomes dos redimidos, inscritos no momento de sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Essa inscrição é permanente e confere segurança eterna. A diferença entre crentes e incrédulos será radicalmente acentuada na tribulação. A última frase do versículo 8, desde a fundação do mundo, tem gerado debate. Pode se referir ao momento em que os nomes foram escritos no livro, como preferia John Nelson Darby, ou pode se referir ao cordeiro que foi morto, como preferem Alford e outros. Ambas as interpretações têm respaldo bíblico. O apóstolo Pedro escreve que o cordeiro foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Deus, em seu plano eterno, já havia determinado a morte de Cristo como o meio de redenção, ainda antes da criação. A expressão fundação do mundo aponta para a criação descrita em Gênesis, capítulos 1 e 2. O mundo, cosmos, inclui tudo o que é material e temporal. Desde esse ponto de partida, o plano de Deus tem se desenrolado e no centro dele está o cordeiro que foi morto. Sua morte, e não o poder da besta, é o verdadeiro fundamento da história humana e da salvação eterna. No versículo 9 do capítulo 13 do livro de Apocalipse, o Espírito de Deus insere uma pausa solene no meio da narrativa intensa. Se alguém tem ouvidos, ouça. Esta expressão, tão conhecida dos evangelhos, como se lê em Mateus capítulo 11, versículo 15, capítulo 13, versículos 9 e 43, Marcos capítulo 4, versículos 9 e 23, capítulo 7, versículo 16, e Lucas capítulo 8, versículo 8 e capítulo 14, versículo 35. Aparece aqui novamente, mas agora dirigida a todos os habitantes da terra. Não é apenas um convite à escuta, mas um clamor urgente para que se preste atenção à mensagem de Deus no meio da confusão e do engano que dominará o mundo naquele tempo. Neste período, a influência da besta será global,
abrangendo todos os aspectos da sociedade: o poder político, o controle militar, a economia e até mesmo a religião. A sua autoridade será total. Apenas um grupo resistirá: os santos cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que seguem a besta serão facilmente identificáveis por levarem a sua marca na mão ou na testa, conforme descrito no versículo 16 deste capítulo. Entretanto, mesmo neste cenário de trevas, o céu continua falando. A mensagem do Evangelho eterno, anunciada pelos 144 mil selados e por aqueles que crerem através de sua pregação, ainda será proclamada, conforme revelado em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Aqueles que têm ouvidos devem ouvir com discernimento espiritual e reagir positivamente à mensagem do Senhor. O versículo 10 há uma afirmação que tem provocado discussões devido a pequenas variações nos manuscritos gregos, mas o sentido permanece claro. Lemos: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Este é o princípio da retribuição divina, amplamente ensinado nas Escrituras. Vemos isso, por exemplo, em Jeremias capítulo 15, versículo 2, capítulo 43, versículo 11, Zacarias capítulo 11, versículo 9, bem como em Gênesis capítulo 9, versículo 6, Mateus capítulo 5, versículo 38, capítulo 26, versículo 52, e em Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde se lê: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A besta, com ódio feroz contra Israel e os santos, usará sua autoridade para prender e executar os que se recusarem a adorá-la, estabelecendo novamente, de forma ainda mais perversa, a antiga prática de adoração ao Estado, como acontecia nos tempos do culto a César. No entanto, esse mesmo princípio de retribuição sustentará a fé dos santos, que verão nos seus sofrimentos a prévia do juízo que cairá sobre os seus opressores. Juízo este que se cumprirá com a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 21. A fé e a perseverança mencionadas aqui são características dos santos de todas as eras, mas são especialmente intensas na grande tribulação. O artigo definido diante dessas palavras no texto original indica que se trata de marcas distintivas: a perseverança e a fé. Mesmo diante do martírio, esses crentes demonstram confiança inabalável de que o Senhor Jesus virá e fará justiça. Esta será a hora mais escura da história humana, mas nela brilhará com mais intensidade a luz da fé daqueles que se mantêm firmes. Os versículos 9 e 10 são uma espécie de parêntese divino no desenvolvimento da visão. Eles se assemelham à pausa que encontramos em Apocalipse capítulo 14, versículos 12 ao 13, onde, além da lembrança da retribuição aos ímpios, os santos são consolados com a promessa da recompensa eterna. Neste ponto da narrativa, o encorajamento vem da certeza de que Deus julgará com justiça. Mais adiante, virá o consolo da certeza da glória futura. Voltando aos versículos anteriores deste mesmo capítulo 13, a visão dos 10 chifres da besta está claramente conectada com os 10 dedos da estátua no sonho de Nabucodonosor, registrado em Daniel, capítulo 2, dos versículos 31 ao 45. A estátua representa os impérios que dominaram Israel durante os chamados Tempos dos Gentios. 3 desses impérios são identificados nas Escrituras: Babilônia, Daniel, capítulo 2, versículo 37. Medo-Pérsia e Grécia, Daniel, capítulo 8, versículos 20 e 21. O quarto império não é nomeado, mas é evidente pela história que se trata de Roma. A omissão do seu nome nas Escrituras é, sem dúvida, intencional. Não há espaço para mais de 4 impérios antes da vinda do reino milenar de Cristo, o quinto reino,
como também se vê em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. O tempo profético foi interrompido na crucificação do Senhor Jesus durante o domínio romano. O período entre Pentecostes e o arrebatamento da Igreja está fora do escopo da profecia. A história profética retoma com a remoção da Igreja, momento em que esse império final surgirá. Esse império terá raízes no antigo Império Romano, mas com alcance global muito maior, como demonstrado pela descrição da quarta besta de Daniel, capítulo 7, versículo 7, e pela besta que João viu surgir do mar. A expressão Império Romano restaurado não aparece nas Escrituras e pode induzir a erro. O que vemos é o desenvolvimento pleno de um sistema que teve seu início com Roma, mas que se manifesta com força máxima sob a liderança da besta. A identificação do império com seu líder é ilustrada na história moderna. Por exemplo, a Alemanha, de 1930 até 1945, é, de muitas formas, a história de Adolfo Hitler. Além disso, os assassinatos de líderes políticos, como o de John F. Kennedy, em 1963, Anwar Sadat, em 1981, e Yitzhak Rabin, em 1995, mostram o impacto que essas figuras exercem sobre seus países e o mundo. Se, após um assassinato desse tipo, o líder voltasse à vida com saúde perfeita, o mundo se maravilharia e rapidamente o adoraria. Alguns intérpretes entendem que esse fenômeno descrito em Apocalipse capítulo 13 refere-se a um indivíduo literal que morre e ressuscita, teorias que incluem a volta de Judas Iscariotes, baseado na expressão filho da perdição, João capítulo 17, versículo 12 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Outros associam a figura da besta ao imperador Nero. No entanto, essas teorias são frágeis pela sua multiplicidade e ausência de confirmação clara nas Escrituras. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno, como afirma Apocalipse capítulo 1, versículo 18, é o Senhor Jesus Cristo, e não há evidência bíblica de que ele permitirá tal ressurreição satânica. O que a palavra nos mostra é uma manifestação do poder do engano, operando com sinais e prodígios de mentira. Por fim, a leitura alternativa do versículo 10 de Apocalipse capítulo 13, baseada em manuscritos gregos confiáveis, pode ser lida assim: se alguém tem que ir para o cativeiro, ao cativeiro irá. Se alguém tem que ser morto à espada será morto. Esta leitura destaca a submissão à vontade de Deus, mesmo em meio à perseguição. A aceitação dessa soberania divina produzirá nos santos perseguidos a perseverança e a fé que caracterizam o verdadeiro povo de Deus em todos os tempos.